Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos assistem, sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Hoje nós estamos gratificados com a presença da nossa irmã Cristina Pires, da Federação Espírita Pernambucana, que vai nos trazer o tema Emmanuel, obra e série. Como todos sabemos, Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, nos trouxe informações as mais valiosas para nosso conhecimento. E dentre elas, a disciplina no falar, no pensar, no fazer. Então, a nossa irmã vai nos trazer essa mensagem e, com certeza, vai acrescentar conhecimento para nós. E para iniciar os trabalhos da noite, nosso irmão Paulo fará a prece inicial, por favor. Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento. Deus, inteligência suprema do universo, amado Mestre Jesus, governador espiritual do nosso planeta, espiritualidade amiga, aqui estamos unidos e reunidos para estudarmos essa doutrina maravilhosa de esclarecimento, de amor, mas também muito compromisso e muita responsabilidade. Que possamos nos concentrar tão somente no que vai ser estudado aqui, absorvermos o máximo possível de informações e que possamos utilizar essas informações para a nossa reforma íntima, para a nossa evolução espiritual, para o nosso equilíbrio, para a nossa autoiluminação. Pedimos desde já, e certamente se fará por parte da espiritualidade, toda a intuição, toda a inspiração necessária para a nossa irmã Cristina, a fim de que possamos desenvolver ao longo da noite de hoje um estudo profícuo, né? Com paz, com harmonia, com renovação, acima de tudo, com muita alegria, né? Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, nosso irmão maior e amigo, caminho, verdade e vida, e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós agradecemos e pedimos a permissão para iniciar nossos trabalhos da noite de hoje. Devolvendo a palavra ao nosso irmão Luiz Guimarães, para que ele dê prosseguimento ao início dos nossos trabalhos. Assim seja. E assim, após esta prece, vamos dar a palavra à nossa irmã Cristina para que traga a sua mensagem para nós. Muita paz. Boa noite a todos, boa noite a todas. Me escutam aí atrás bem, porque eu sei que eu falo um pouquinho baixo. Gostaria de trazer o abraço dos que fazem a Federação Espírita Pernambucana, na pessoa do nosso presidente, Washington Luiz, e agradecer ao convite e ao presente que vocês me deram para a noite de hoje. O convite carinhoso de compartilhar mais uma vez, né, sobre a nossa querida doutrina espírita, e o presente de poder mergulhar em tema tão importante, que tanto entusiasmo trouxe para mim. Eu descobri algumas coisas que eu não sabia. A gente conhece Emmanuel, a gente já viu o filme de Chico, todos nós sabemos que Emmanuel foi o orientador espiritual de Chico, mas tinha algumas coisas que a gente não sabe. A gente ouve muito falar dos romances de Emmanuel, que os romances são empolgantes realmente, nos mostrando o cristianismo nascente, né? Todos eles. Mas o que me empolga muito em Emmanuel, muito, é a fidelidade dele a Jesus e a Kardec. Isso, para mim, desde sempre, né? Com os livros, as séries que nós mais conhecemos, Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Ceifa de Luz. Todos nós conhecemos esses livros, usamos nos nossos exórdios em muitas casas espíritas, no nosso Evangelho no Lar. Isso aí a gente já conhecia. Mas eu não sabia, por exemplo, que dos 412 livros que Chico psicografou, 109 foram ditados por Emmanuel. Isso eu não sabia. Aí eu fui lá, fiz a continha, né? Mania de fazer conta, dá 26%.
pouquinho mais de 1/4 da obra mediúnica psicografada por Chico Xavier foi ditada pelo Espírito Emmanuel. Mas outras informações a gente também foi encontrando ao longo das nossas breves pesquisas, né? Confesso a vocês que eu espero que foi um pontapé inicial, que agora eu vou aprofundar até mais um pouquinho. Nesse pontapé inicial, eu descobri que Emmanuel foi o coordenador de todas as obras psicografadas por Chico. Ele reuniu aquela pleiade de espíritos desde Parnaso de Além-Túmulo. Ele que foi reunir todos eles. E eu encontrei um livro que eu achei bem interessante, da Terezinha Radetic, esse aqui, Chico Xavier, de Encarnação a Encarnação. E eu fiz assim um apanhado de alguns trechos desse livro, que vale a pena a gente ver. Quem é Emmanuel? Esse espírito de luz, esse espírito jamais evoluído, que muitas rodas de conversa que eu encontro, que eu vejo, encarnou, não reencarnou, está aqui entre nós, não está no interior de São Paulo, está no interior de não sei de onde. Uns questionamentos, perguntaram muito isso a Chico ainda encarnado. E eu não sei se é porque na minha pobreza ainda, na minha indigência, ignorância, para mim isso não é o mais importante. Para mim não é importante a gente saber se Emmanuel está encarnado agora ou não está encarnado agora. É importante a gente saber o que foi que ele disse a gente, o que foi que ele quis ensinar para a gente. Então ela pergunta assim, Terezinha pergunta, quem é Emmanuel? Aí ela vai respondendo em vários trechos, em várias partes. E para mim, cada trecho que eu lia, que eu olhava, isso ia me encantando ainda mais. Quem é esse espírito? É esse nobre espírito responsável por um grande trabalho missionário na pátria do Evangelho. Tem prodigalizado, através de inúmeras formas de amparo espiritual, conforto e esclarecimento, legiões de criaturas aflitas e torturadas. É um sábio condutor de almas, sua palavra de luz se tem dirigido, sem distinções, a todos os que lhe batem a porta do coração, em dádivas de paz, de esclarecimento e bom ânimo, na univocidade do Espírito evangélico. Esse compromisso de Emmanuel com o Evangelho faz que ele seja esse missionário que aqui no Brasil ele veio tutelar um médium como Chico e deixar para a gente, de inúmeras formas, amparo espiritual, conforto e esclarecimento, mas, sobretudo, esclarecimento. O 5º livro que Chico psicografou, primeiro foi Parnaso, o 5º livro foi Emmanuel. O nome do livro é Emmanuel. Eu tinha separado ele para trazer, ficou na bolsa. Quem não leu esse livro, procura conhecer, porque já na introdução, ele mesmo, primeiro é Chico que apresenta o livro, e apresenta Emmanuel nesse livro. Depois é Emmanuel que apresenta o livro e o trabalho que ele vai fazendo. E ali tem o Emmanuel, que vai se desdobrar ao longo dos 60 anos, porque o último livro, o primeiro foi de 38, o último foi de 98. Ou seja, ao longo de 60 anos, ele ditou livros, a psicografia do Chico. E esse livro ele vai nos mostrando a que veio. Ele fala de filosofia, ele fala de ciência, ele fala de religião.
Esse livro, eu sempre fui encantada. A minha edição é daquela bem, bem velhinha. É mais antiga do que esse Consolador que eu trouxe. Porque são esses dois livros que balizam a personalidade do Emmanuel, quanto ele domina todas as áreas do conhecimento para poder supervisionar essa obra, que eu sei que não tem outra igual. Porque Chico psicografou, falou de ciência, falou muito de filosofia, falou muito de religião. E só que a Terezinha continua dizendo, quem é Emmanuel? Esse nobre espírito responsável por um grande trabalho na pátria... Ué, eu copiei outra vez. Foi Emmanuel quem nos restituiu o admirável cronista Humberto de Campos Redivivo, com suas mensagens, suas reportagens do além, seu admirável Boa Nova, seu Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, e as iluminadas páginas do Irmão X. Quem conhece Boa Nova sabe que é um livro dedicado a Jesus, que vai falando de cada personagem do Evangelho, como se a gente estivesse lá. Quando ele fala da oração, né, do Pai Nosso, Humberto de Campos descrevendo, ele conta que Pedro começou a escutar essa conversa da sogra. Jesus tinha curado a sogra de Pedro, né? Aí, depois que Jesus curou a sogra de Pedro, ela ficou encantada. Aí, o que foi que a sogra de Pedro fez? Pedro, e vamos cozinhar, cochichar no ouvido de Pedro. Pedro, Jesus é poderoso, Pedro. Por que ele não ajuda a gente? Eu tenho que plantar, eu tenho que lavar a casa, eu tenho que cozinhar. A gente tem que fazer tudo. Olha, Joana de Cusa, tem um monte de gente para ajudar. Pede a Jesus para ajudar a gente um pouquinho, para tu ganhar mais um pouquinho, para pegar mais uns peixinhos, né? Para a gente melhorar e ter um pouquinho mais de conforto. E Pedro na sua humanidade, isso me encanta. Ele começou a pensar naquilo, ele vai conversar com Jesus sem saber como, meio envergonhado de pedir isso a Jesus, né? Aí ele faz, Jesus, tudo que a gente pedir a Deus, a gente consegue? Aí Jesus diz, consegue. E como é que a gente pede? Aí Jesus foi falar da oração dominical, foi quando ele ditou ali para os apóstolos o Pai Nosso. Isso tudo sob a supervisão de Emmanuel. Todas aquelas histórias ali, de alguma forma, Emmanuel participou, porque ele mesmo nos conta isso na série de romances, quando ele fala das suas encarnações ao tempo de Jesus, desde Públio Lentulus, né, até Manuel de Nóbrega. Tem alguns autores que colocam várias outras encarnações que a gente precisa confirmar ou não, mas que também, para mim, não é o mais importante. Se o nome dele era Públio, se era Flávio, se era outro nome. O importante é o quanto ele aprendeu com Jesus. O importante é que a cada encarnação que ele achava que tinha falido, ele se esforçava ainda um pouquinho mais para aprender mais. O importante é como ele cada vez mais foi se apropriando dos ensinamentos de Jesus e compartilhando isso com a gente, a ponto de coordenar centenas de espíritos, porque se a gente for contar, eu não contei não, essa conta eu não fiz ainda não. Quantos espíritos se comunicaram através do Chico? Mas eu tenho certeza que chega à casa dos 100. E ele era quem ia buscar esses espíritos em condições de transmitir as mensagens e de Chico receber. Mas Terezinha continua falando do quem é Emmanuel. Ela fala assim, a ele
alma de escola, ao seu espírito organizador, autêntico chefe espiritual, devemos a beleza, a luz, a pureza ortodoxa da prodigiosa produção mediúnica do fidelíssimo Chico, em que tem cooperado centenas de obreiros espirituais. Ela mesma diz aqui, foi esse magnânimo e sábio espírito que, se apresentando com o nome Emmanuel, apareceu numa tranquila tarde de domingo, em Pedro Leopoldo, no ano de 1931, a um jovem de 20 anos, tímido, puro, sincero, para dar início a uma grande missão. Vocês imaginam o susto de Chico, talvez? 20 anos, no interior de Minas Gerais. Ele conta lá no livro Emmanuel que, quando viu Emmanuel a primeira vez, ele estava dentro de uma cruz luminosa. A primeira visão que Chico teve de Emmanuel foi Emmanuel envolto numa cruz luminosa. Se a gente pega o jovem de hoje, eu sei que o jovem de hoje, quase 100 anos depois, 92 anos depois, o jovem de hoje já está muito mais, vamos dizer assim, desenrolado, vamos usar uma palavra do jovem. Mas imagina Chico, no interior de Minas, vendo um espírito desse pela primeira vez. Ele só via a mãe dele era alguém que ele conhecia, e que tinha um carinho muito grande. Aí ele vai ver Emmanuel. E logo no início, Emmanuel não disse logo a que veio. Foi simplesmente dizendo a ele, olha, eu já lhe acompanho há muito tempo, a gente já se conhece há muito tempo, você só está me vendo agora, mas eu já lhe acompanho. E a gente não se conhece dessa sua encarnação, não. A gente já se conhece, ó, ele usa uma frase da noite dos tempos. E não foi ele o primeiro a ditar para Chico, nem o livro. Ele reuniu todos aqueles espíritos de Parnaso do Além-Túmulo, na primeira obra de Chico. E é um livro de fôlego. Quem já leu, quem já estudou Parnaso, é um livro de fôlego, que os jovens de hoje em dia têm alguma dificuldade para ler. Eu imagino. Porque o jovem de hoje em dia pega o zap, pega né? Pega umas leituras muito rápidas, muito condensadas, muito diretas. E para você ler Parnaso, você precisa realmente querer ler Parnaso, todos aqueles espíritos que ali ditaram, cada um com sua característica. Eu acho que não trouxe. Um outro livro fala dos bardos que Emmanuel foi juntar. Bardo foi uma palavra que nunca mais eu tinha escutado, viu? São aqueles autores, sobretudo da poesia, não é? Muito de antigamente. Mas aí eu trouxe aqui para vocês, eu não trouxe o livro, mas eu trouxe o que está lá no comecinho do livro Emmanuel, que os guias invisíveis do homem não poderão, de forma alguma, afastar as dificuldades materiais dos seus caminhos evolutivos sobre a face da Terra. Isso já é Emmanuel quem fala, depois da apresentação de Chico. Chico fala isso que todos eles falam, né? Como foi que viu a primeira vez, qual foi o propósito, o que é que ia fazer, o que é que não ia fazer. E Emmanuel começa a dizer isso. Eu gosto de Emmanuel porque ele puxa a orelha da gente com tanto carinho, mas é bem puxado.
Quando eu escuto as mensagens de Emmanuel, quando eu leio os livros de Emmanuel, eu digo assim, que é para você ler sentindo o puxão da orelha, que depois você vai e bota um gelinho em cima, porque dói. Porque ele carinhosamente, ele diz tudo que a gente precisa para fazer o certo. Ele não passa a mão na cabeça, não sei o que, tem tempo, não tem carne. Não, ele diz que tem que ser agora. Então, ele diz que os guias invisíveis do homem não poderão, de forma alguma, afastar as dificuldades materiais dos seus caminhos evolutivos sobre a face da Terra. No primeiro livro que ele psicografa, em 1938, primeiro livro que ele dita a psicografia de Chico, no início, é como se fosse um prefácio, uma apresentação. Ele já diz uma frase dessa para a gente. E tem 60 anos e a gente ainda não aprendeu isso. A maioria de nós ainda não aprendeu isso. Aí ele vai dizer a que veio. Nossa palavra é para que a Terra vibre conosco nos ideais sublimes da fraternidade e da redenção espiritual. Se falamos dos mundos felizes, é para que o planeta terreno seja igualmente venturoso. Ele fala de alguns planetas felizes, né? De mundos mais felizes, para deixar na gente a vontade de ser feliz também, para deixar na gente a vontade de transformar a Terra num planeta feliz. Se dizemos do amor que enche a vida inteira da criação infinita, é para que o homem aprenda também a amar a vida e os seus semelhantes. Mundos felizes. A gente fala muito de mundo de regeneração. Já estamos na era de transição, no mundo de regeneração. Deixa eu contar uma historinha para vocês aqui. Há muitos anos atrás, eu fui convidada pela primeira vez para conversar com um grupo de jovens, com a mocidade lá da federação. Eu cheguei, só tinha uma garotada assim dos seus 18, 19, 20 anos, todo mundo se preparando para entrar na faculdade, ou acabado de entrar na faculdade, sabe? Todos vindos da evangelização, chegaram lá bem jovens. E me chamaram para conversar, e eu fui. Cheguei lá, a primeira pergunta que eles me fizeram foi: quando começou a transição planetária? Bem sérios, todos. Tinha uns 15. Quando começou a transição planetária? Eu não tinha pensado nessa pergunta, não, porque eu ia falar sobre outro assunto. Só depois eu entendi o porquê. Eu parei um pouquinho, pensei, já tinha feito uma prece, eu disse, desde que o mundo é mundo, o mundo se transforma, então a gente está em transição. Aí eu falei da historinha que eu sempre falo, que se a gente não tivesse evoluído, nós mulheres estaríamos ainda sendo puxadas pelos cabelos. Mas eles tiveram uma reação, como se dissesse assim, eles fizeram, ai, ainda bem, essa pode falar. Era como se fosse um teste. Aí Chico fala, desde 1938, que os espíritos não vão nos afastar das dificuldades materiais, não vão nos ajudar a progredir espiritualmente se nós não fizermos também a nossa parte. Ele vem nos dizer desde essa época que existe sim mundos felizes e que a Terra vai ser um mundo feliz quando nós todos formos felizes. É isso que Emmanuel diz para a gente todo dia. E ele diz como fazer. A fidelidade dele a Jesus é firme. A gente só vai ser feliz quando a gente conseguir cumprir a lei de amor, justiça e caridade. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só assim a gente vai conseguir ser feliz. Quando a gente conseguir reconciliar, perdoar,
quando a gente conseguir esquecer as ofensas, quando a gente conseguir fazer ao outro tudo aquilo que a gente quer que o outro faça para a gente. Essa é a transição que nós precisamos passar. O planeta, materialmente, a gente sabe, a gente vê no noticiário todo dia, está até mudando, um dia é calor demais, outro dia é frio demais, outro dia é água demais, outro dia é seca demais. São as mudanças no planeta próprias da própria matéria, mas com alguma ajuda nossa também, né? A gente não pode se eximir dessa responsabilidade. Alguma ajuda nossa. Mas a transição que a gente fala, que a gente precisa entender, Emmanuel vem nos ajudando desde 1931 a passar por essa transição, a fazer essa transição, essa mudança que precisa se operar em nós, em cada um de nós, na nossa intimidade. Diminuir as nossas imperfeições, fortalecer as nossas virtudes. Essa é a transição que a gente precisa. Então, Emmanuel mesmo continua. Os homens, portanto, não devem permanecer embevecidos diante das nossas descrições. Permanecer embevecidos, deslumbrados. O essencial é meter mãos à obra, aperfeiçoando cada qual o seu próprio coração primeiramente, afinando-o com a lição de humildade e de amor do Evangelho, transformando em seguida os seus lares, as suas cidades, os seus países, a fim de que tudo na terra respire a mesma felicidade, a mesma beleza dos orbes elevados, conforme as nossas narrativas do início. Minha gente, isso é um livro de 1938, o primeiro livro ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. De 38 para 2023, 60, 70, já perdi a conta, 82 anos. Que a gente sabe, porque ele não disse isso aqui só nesse livro, não. Ele foi dizendo isso e nos outros, e nos outros, e nos outros. Eu gosto muito também da série, que eu também não trouxe, mas da série dele com a codificação. Os livros que ele escreveu na série da codificação. A FEB tem um boxezinho, né, que eles chamam, bem bonito, com 5 livros, mas eu gosto de colocar 6. Desculpe, mas eu sou um pouquinho rebelde. Religião dos Espíritos é o primeiro que ele comenta o Livro dos Espíritos. Seara dos Médiuns foi o segundo que ele comenta o Livro dos Médiuns. Esses 2 livros ele publicou nas comemorações dos 100 anos de cada livro. O Espírito da Verdade, que ele fala do Evangelho, a justiça divina, o céu e o inferno. Um livro que ele fala muito do Evangelho, que poucos de nós usam ou trabalham, é esse aqui, que eu gosto muito, o Livro da Esperança. Só o título desse livro, quando eu vi a primeira vez, me encantou. E quando você abre esse livro, ele coloca aqui, a lição 49, dinheiro e serviço. Aí ele coloca o versículo 25 do Evangelho de Mateus, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido. Aí ele coloca o item 14 do capítulo 16 do Evangelho. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebestes, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir, e lembrai-vos de que aquele que dá aos necessitados salda a dívida que contraiu para com Deus. E ele junta o Evangelho e a codificação e nos traz lições imorredoras.
Emmanuel traz o evangelho mastigado para a gente não pode, depois de ser espírita, conhecer o espírito Emmanuel, dizer que não sabia. Porque do jeito que ele fala de dinheiro, vocês sabiam que tem um livro ditado por Emmanuel, Chico, chamado Dinheiro? Uma vez me pediram para falar sobre dinheiro, eu não sabia, comecei a pesquisar, achei esse livro. É fantástico. Porque ele traz informações para a gente, para o dia a dia, para o mundo material que a gente precisa. Aí, só completando, e o livro Estudo de Viva, que também ele faz um estudo comparado, né, dos dois, do Evangelho com o Livro dos Espíritos. Ele pega um trecho do Evangelho, ele pega uma questão do Livro dos Espíritos, e ele discorre, costurando o Livro dos Espíritos com o Evangelho. Minha gente, não é pouca coisa, não. Se a gente, numa encarnação, se a gente não se distrair, e a gente conseguir, somente na série da codificação, nesses 6 livros, com os 6 livros, 5, da série evangélica, o Caminho, Verdade e Vida, o Fonte Viva, o Pão Nosso, Ceifa de Luz e o Vinha de Luz. A esse aqui eu acrescento Segue-me, que também é outro livro, que também não é muito conhecido de Emmanuel, e que ele também nos traz um versículo do Evangelho e um comentário. Se a gente quer, de fato, entender a mensagem do Cristo, esse Espírito, ele nos deixou, através do Chico, tudo que a gente precisa de forma mastigada, para a gente entender. Se noutras encarnações a gente dizia que não entendia o Evangelho, agora a gente não tem mais desculpa. Mas conversando com o Rogério hoje de tarde, ele disse que ele também leva muita gente para o Antigo Testamento, é verdade. Ele fala também das lições que a gente precisa, ele faz, como é que os jovens falam hoje, faz o link do Antigo Testamento com o Novo Testamento, com a codificação, com todos os livros da codificação. Esse é esse espírito que a gente teve a grata satisfação de conhecer um pouco através da sua obra. Se ele está encarnado ou não, eu vou levar, eu acho que, muitas encarnações para poder aprender bem tudo que ele me deixou nessa agora. E se ele estiver encarnado, ele vai continuar sendo um espírito de escola e vai continuar ajudando a gente. Mas teve nas minhas tarefas na federação, há muitos anos atrás, no tempo do nosso querido Valdec, ele me pedia para ser médium de transporte, né? Aqueles convidados para a mostra espírita, ele me pedia para ficar responsável por Joselma Coelho. E Joselma foi muito amiga do Chico, conviveu muito com o Chico, estava muito pertinho de Chico. Ela, uma vez conversando comigo, né, no carro do hotel para o centro de convenções para o hotel, isso é que o médium de transporte faz, minha gente. E com muita alegria. Não é outra coisa, não. Não é transporte de nada, não. É botar dentro do carro, levar e trazer, sabe? Aí, conversando, ela disse, Cristina, uma vez conversando com o Chico, ele me contou uma história que eu achei belíssima. Ele disse que saiu muito tarde lá do centro, né, já em Uberaba, e que foi andando com um companheiro para ir para casa, que ele saía andando meia-noite, 1h de madrugada. No meio do caminho, ele viu o caminhão do lixo passando, recolhendo o lixo. Aí Chico olhou, viu quem era o gari, saiu da calçada, foi lá junto dele e deu um abraço no gari. E conversou uns minutinhos com ele. E o amigo dele ficou na calçada esperando.
muito admirado. Chico, você conhece? Ah, meu amigo, você não sabe quem é esse daí? Esse daí é um dos amigos que aceitou reencarnar junto comigo para me ajudar. Ele, quando recolhe o lixo, ele não recolhe só o lixo, não. Ele está recolhendo os miasmas que estão no caminho, que as pessoas deixam, para eu ter condições de trabalhar. Esse Emmanuel foi quem coordenou tudo isso, minha gente. De mim, eu preciso de muitas e muitas encarnações para chegar no nível desse. Tenho certeza disso. E quanto mais eu estudar a codificação, quanto mais eu estudar o Evangelho, quanto mais estudar essas lições que Emmanuel deixou, ainda vai ser pouco. Agora, lembrando de outro grande trabalhador da Federação, que eu já citei aqui, do Waldeck, Waldeck dizia para a gente assim, não desanime. É tudo uma questão de dias. Não sei se vai ser 1 dia, 2 dias, 10, 100 mil ou 10 mil ou 1 milhão de dias, mas com certeza hoje é o primeiro dia. Então, toda vez que eu ouvia Waldeck dizendo isso, eu comecei a trazer para mim que hoje é o primeiro dia da minha felicidade. Hoje é o primeiro dia da minha alegria. Hoje é o meu primeiro dia da mudança. Hoje é o primeiro dia que eu vou conseguir fazer a vontade do Pai. Esse é Emmanuel, que nos diz com todas as letras, onde eu estava aqui, já me perdi, está vendo? Acho que foi aqui. Que nós não devemos permanecer embevecidos diante das maravilhas que a gente já sabe que existem. A gente tem que trabalhar muito, é meter as mãos à obra, aperfeiçoar cada qual o seu próprio coração. E como é que a gente aperfeiçoa o coração da gente se não é fazendo ao outro aquilo que a gente quer que o outro faça para a gente? Isso é aperfeiçoar o coração. A gente vive num mundo de muitas dificuldades. Outro dia, teve uma pessoa que me ajuda há muitos anos. E me deu um sofrimento muito grande, porque eu descobri que tirou escondido lá de casa uma bobagem. Mas eu senti a minha humanidade quando eu chorei, porque eu não esperava que aquela pessoa fizesse aquilo. Uma bobagem, as coisinhas do cachorrinho do pet, sabe? Que não estava nem sendo usado, que se tivesse pedido a gente tinha dado. Aí a gente viu que tirou escondido. Essa é a nossa humanidade ainda. A gente sofre com o outro, pelo outro, mas a gente sofre sobretudo por nós mesmos, que aí eu me peguei assim, meu Deus, você está tão sentida com isso. Por quê? Pense no que é que você vai fazer, pense como educar, pense como ajudar. Não pense em castigar. Jesus dá outra chance para a gente todo dia, você precisa dar outra chance para essa pessoa. Mas só que a minha tristeza comigo foi o delay, né? Que não foi de imediato. Foi preciso elaborar, raciocinar, foi preciso pegar o evangelho, foi preciso... Mas é isso que eles querem que a gente faça. A gente não vai ser espírito evoluído da noite para o dia. Emmanuel não chegou onde ele está da noite para o dia. Ele negou Jesus, ele conheceu Jesus, ele negou Jesus. Ele não quis saber, ele mesmo diz que, em vez de escolher seguir Jesus, ele preferiu seguir o mundo das formas, os prazeres. Depois, quando ele aceitou Jesus, ele precisou passar pelos martírios do início. Ele precisou ser queimado, junto com o filho.
Ele precisou, noutra encarnação, como Quinto Varro, que está lá no livro Ave Cristo, que para mim é uma das passagens mais lindas dos romances. É que ele é afastado do filho que ele queria ajudar. Ele já podia estar até numa dimensão melhor, mas ele pediu para ficar, pediu para reencarnar, para ajudar aquele filho. Foi das primeiras vezes que eu fiz esse pensamento, que para a gente ajudar, nem sempre a gente precisa estar junto. Ele reencarnou, casou, recebeu o filho, quando o filho estava muito criança ainda, 3, 4, 5 anos, eu não lembro bem. A mulher dele se encantou por um patrício romano e acusou ele, e ele foi condenado à morte. E ele foi no navio para ser jogado no mar. No navio, morreu um cristão já de idade, de morte morrida, como a gente brinca, né? De morte natural. Então, ele tomou a identidade do Corvino, do irmão, aí ficou sendo com o irmão Corvino novo, e foi para uma ilha grega, e passou a sua vida lá. Quando ele já estava velho, o filho adulto, é que ele reencontra esse filho. E ele consegue ajudar esse filho. Mas só que ele reencontra esse filho e ele desencarna logo. Não ficou para dizer, para ajustar, sabe? Para corrigir, não. O filho já era adulto. Ele desencarna e reencarna para poder ajudar esse filho. Aí eu comecei a entender melhor o que é amor de pai e de mãe, o que é amor verdadeiro. É quando a gente faz um planejamento para ajudar, que parece contrariar toda a lógica. E esse planejamento foi feito com os amigos espirituais, e ele conseguiu, porque aquele espírito era empedernido, era resistente às mudanças. E ele consegue tocar o coração desse espírito. Ave Cristo é o último livro da série de romances. E vale a pena você ler todos, todos. Porque dentro da história você pega ensinamentos preciosos. Porque Emmanuel não é um espírito que vai desperdiçar tempo com qualquer coisa, não. Ele aproveita cada segundo, cada fração de segundo para nos ajudar, para nos orientar. Nesse mesmo livro, ele responde para a gente, eu só estou falando assim da diversidade, né? Do moderno espiritualismo. O moderno espiritualismo não vem revogar as leis diretoras da evolução coletiva. Por que ele vem falar isso em 1938, minha gente? Vocês imaginam o Brasil, em 1938, falando de moderno espiritualismo? Aí ele diz que não veio revogar as leis diretoras da evolução coletiva. As suas concepções avançadas representam um surto evolutivo da humanidade, uma época de mais compreensão dos problemas da vida, sem oferecer talismãs ou artes mágicas, com a pretensão de derrogar os estatutos da natureza. Ele está dizendo aqui o que foi, a que veio a doutrina espírita. Ele está dizendo aqui o que a gente precisa. E ele fala de doutrina espírita, ele fala do evangelho com essa propriedade, e nesse momento, acho que se a gente pegar o livro Emmanuel para estudar hoje, ele de capa a capa, ainda tem coisas que a gente vai ver que a gente está distante de conseguir chegar.
desvenda ao homem um fragmento dos véus que encobrem o destino do ser imortal e ensina-lhe que a luta é o veículo do seu progresso e da sua redenção. O que é que estamos fazendo todos nós, se não é aprendendo a amar? E como é que a gente aprende a amar? Se não é exercitando, se não é todo dia, a gente fazendo um pouquinho, a gente tomando sustos, a gente se reconhecendo ainda imperfeitos e a gente indo buscar no Evangelho, na codificação da doutrina espírita, nos livros ditados por Emmanuel, essa ajuda, essas orientações, esses esclarecimentos que a gente precisa. O nosso progresso, a nossa transição planetária íntima, interior, ela só vai acontecer com muito trabalho, muita dedicação nossa, de todo dia. Tomando sustos, decepcionando com outros, enfrentando dificuldades profissionais com os chefes ou com os subordinados, enfrentando dificuldades materiais, para a conta que vence amanhã ou depois de amanhã, a gente não sabe ainda onde é que vai ter o recurso. No parente difícil, na doença. São todas oportunidades de aprendizado que Emmanuel vem nos trazer em miúdos. Como a gente pode fazer? E ele vai puxando as orelhas da gente, ó, carinhosamente, viu, minha gente? É carinhosamente que ele puxa as orelhas, mas dói. Dói e depois você precisa botar um gelinho, porque dói. Dói por quê? Porque você se reconhece ainda distante de chegar, conseguir realizar aquilo tudo. Porque diariamente você verifica que você não está ainda conseguindo fazer isso tudo. Aí ele vai lhe estimula, olha, tem muitos felizes, eles já conseguiram, você também pode conseguir. Aí ele lembra de Jesus para a gente o tempo todo. Jesus disse, ó, fostes criados para ser felizes, brilha a vossa luz. Aí Jesus diz, o amor cobre uma multidão de pecados. E ele vai nos conduzindo, se a gente assim o permitir, a essa transformação interior. E cada um de nós, nessa transformação interior, vai transformar esse nosso planeta. Porque não são pelas palavras. Se eu falar isso aqui, se eu não fizer nada do que eu estou dizendo, eu não fiz nada. E as pessoas sabem. A gente fala muito mais pelas atitudes. A gente fala muito mais pelas decisões, pelas escolhas que a gente faz. Uma vez me perguntaram numa palestra, foi bem interessante, eu estava falando numa casa espírita sobre deveres, comportamentos. Aí tinha um cidadão assim, na primeira fila, olhou para mim assim, fez, a senhora veio de carro? Eu disse, vim. Quando a senhora sair daqui, se lhe pegarem ali, se o extintor tiver vencido, o que é que a senhora vai fazer? Eu disse, eu vou pagar a multa. Ela fez, não é possível. Uma multa de R$500, a senhora pode resolver com 50. Eu disse, não, eu vou pagar a multa. Mas ninguém faz isso. Aí começou a querer discutir. Eu disse, bem, meu amigo, a gente precisa aprender. Se eu não, eu vou chegar agora, eu vou verificar logo o meu extintor. Porque, de repente, ele tá vencido mesmo. Mas se me parar, eu vou pagar a multa. Eu não vou fazer isso com um profissional que está trabalhando. São coisas miúdas do cotidiano que a gente se pega fazendo. E Emmanuel vai devagarzinho, dizendo que a doutrina espírita, né, o moderno espiritualismo, não vem revogar as leis diretoras da evolução coletiva,
que representa um surto evolutivo da humanidade, que é uma época de mais compreensão dos problemas da vida, sem oferecer talismãs ou mágicas, e que não tem a pretensão de derrogar os estatutos da natureza. Aí ele diz assim, desvenda ao homem um fragmento dos véus que encobre o destino, um fragmento dos véus, imagina o véu que ainda encobre o nosso conhecimento, a nossa razão, o nosso entendimento. Traz consigo o nobre objetivo de enriquecer com as suas benditas claridades. Não enriquecer materialmente, não. Enriquecer espiritualmente com as suas benditas claridades os homens que as aceitam, longe da vaidade de prometer-lhes fortunas e gozos terrestres. Bens temporais que apenas servem para fortificar as raízes do egoísmo em seus corações, agrilhando-os ao porto das gerações dolorosas. Tem uma outra mensagem que ele fala da prece nesse livro. Eu copiei duas iguais e faltou a da prece. Mas essa prece é linda. Linda, 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 linda. Ele falando da importância da prece, de como a prece nos reúne com os espíritos amigos, como a prece nos alimenta na hora da necessidade, como a prece nos liga aos nossos anjos guardiões, aos nossos amigos espirituais, e nos ajuda a tomar as decisões mais acertadas para aquele momento. A gente precisa escolher a porta estreita todo dia. Todo dia a gente tem que escolher o caminho da porta estreita. Porque a porta larga é fácil da gente ir, está sempre aberta, não tem trânsito, é florida, o tempo está sempre bom. Na porta estreita, não. A porta estreita dá trabalho. Você tem que abrir a porta. Você tem que andar em pedregulhos ou espinhos. Ela é estreita, então, às vezes, tem passagens bem rudimentares, que você, às vezes, pode até se arranhar um pouquinho. Mas, se você prestar atenção na porta estreita, se você faz uma prece, você olha para o alto e você vai ver que tem um céu estrelado, se for noite, se for dia, vai ter uma luz bela do sol a lhe aquecer, ou então uma chuva a lhe refrescar. E você vai ser grato a Deus porque escolheu a porta estreita. E esse espírito, meus amigos, é esse espírito que Chico viu pela primeira vez em 1931, que se apresentou aos pouquinhos para o Chico, falando quem tinha sido e tal, até Manuel da Nóbrega, dizendo do compromisso com Chico. Esse espírito que disse para Chico que se ele se afastasse do evangelho da codificação, que ele ficasse com o evangelho e a codificação e não com ele. É esse espírito. Esse espírito que aparece para Chico numa turbulência de uma aeronave e olha para Chico e faz, que é isso? Mas, irmã, você está vendo que a gente vai morrer? Então morra com dignidade. Esse espírito que estava com Chico o tempo todo, mas que quando foi preciso, ele se afastou para Chico aprender algumas lições, como naquele caso com Davi Nasser, né? Que Davi Nasser foi lá para fazer e fez umas fotos que não deveria ter feito, e Emmanuel deixou, e Chico, mas Emmanuel, por que você deixou? Porque você precisa aprender, Chico. Está lá na biografia de Chico, do Marcel Souto-Maior. Esse espírito que a gente precisa agradecer a ele todo dia. Que ele, junto com Ismael, nos conduzem aqui na pátria do Evangelho. Mas se Ismael está na parte mais administrativa, vamos dizer assim, Chico tomou da charrua,
para deixar para a gente de uma forma materializada como a gente se ajudar. E dizendo, olha, você tem isso, isso e isso, se ajude. Eu posso fazer até aqui, daí para frente é você. Como é que ele vai fazer com que a gente perdoe? Não 7, vai 70 vezes 7 vezes. Como é que ele vai fazer a gente escolher? Nós temos livre-arbítrio. Em vez de deixar uma oferenda no altar, a gente voltar e reconciliar com o nosso inimigo. Como é que ele vai fazer a gente reconciliar com quem está desencarnado? Que a gente pensa que é aquele que está nos fustigando. E é o nosso santo obsessor. É aquele que nos leva para a casa espírita, para tomar água fluidificada, para tomar passe, para assistir palestra. É por causa dele que a gente insiste e não desiste. Porque ele nos fustiga. Chico dizia que tinha um obsessor de 1000 anos. E Emmanuel sabia. Divaldo tinha o Máscara Negra, que todos conhecem a história dele. Nenhum deles pediu... Chico não pediu a Emmanuel para levar para longe aquele obsessor, não. Nem Divaldo pediu a Joana para tirar o Máscara Negra de junto. Eles caminhando conosco, eles vão se evangelizar junto com a gente. Agora é preciso que a gente permita. Eles precisam ver na gente esse esforço da gente se melhorar todo dia. No livro da Esperança, ele começa dizendo assim: obrigado, Senhor. Cadê? Essa mensagem é dele. Obrigado, Senhor. Desejavas que o teu verbo, como outrora, se convertesse em pão de alegria para os filhos da terra, e chamaste-nos à caridade e à fé, para que se nos purificassem as esperanças nas fontes vivas do sentimento. Mensagem de paz e renovação. É isso que esses livros trazem. Esse livro daqui é pura ciência, filosofia e religião. Questões que a gente... às vezes, quando eu li a primeira vez, há muitos anos atrás, eu confesso que eu não entendi logo, não. Ele vem falar de ciência, de ciências fundamentais, de química, de física, de biologia, ciências aplicadas, de sociologia, ciências combinadas. É esse espírito que fala das ciências com o Evangelho, com a codificação. E vai nos mostrando o caminho a seguir, ele vai nos mostrando o caminho da porta estreita. Então, meus queridos, minhas queridas, gratidão. Gratidão de... Se a gente sentasse aqui agora, trouxesse um cafezinho, um bolo de rolo, eu ficava até amanhã conversando com vocês sobre Emmanuel. Mas a nossa hora é chegada. Porque conversar sobre codificação, conversar sobre o Evangelho, para mim, é uma das maiores alegrias. Não porque eu sei muito, mas porque eu preciso aprender muito. E cada vez que a gente conversa sobre o Evangelho, a gente aprende um pouquinho mais. Então, mais uma vez, gratidão, porque vocês me deram um presente hoje. Eu nem mostrei para vocês. Esse livro aqui, Expoentes da Codificação Espírita, tem um capítulo somente sobre Emmanuel, porque ele escreveu uma mensagem no capítulo 11 do Evangelho. O item 11, né, a mensagem ao egoísmo. E esse outro livro aqui fala dos romances de Emmanuel. Vai destrinchando os romances de Emmanuel. Para quem gosta da série dos romances, vale a pena. Mas os romances são maravilhosos,
A série evangélica é maravilhosa, a série doutrinária é maravilhosa. Escolher realmente, dentre esses 109 livros, não é fácil. Eu ainda saí falando aqui, olha, A Caminho da Luz, eu não falei sobre A Caminho da Luz. É fantástico. Que é outro? Roteiro é muito bom. Palavras de Emmanuel. São livros que a gente precisa conhecer, Rumo Certo. Segue-me, eu já falei, Dinheiro, Mediunidade e Sintonia. Quer saber de mediunidade? É um livro pequenininho, mas ele é pequenininho só de tamanho, viu, minha gente? Peguem Mediunidade e Sintonia, junto com Seara dos Médiuns, e vocês têm 1 ano de estudo da mediunidade. Devagarinho, devagarinho. Só de Emmanuel. Se quiser completar um pouquinho mais, aí pega os da série André Luiz, né? Que aí a gente vai ter mais tempo, aí precisa de mais tempo. Mas lembrando que Emmanuel foi o grande coordenador do trabalho do Chico, e que a ele nós só temos que agradecer. O nosso preito de gratidão a esse espírito de escola que aceitou ficar conosco e nos deixar um trabalho tão fecundo, de orientações seguras, para que a gente não se encante, como ele diz aqui, com as coisas do aqui e agora. Que a gente não se encante com o que é efêmero e passageiro, e que a gente tenha sempre Jesus e Kardec a nos orientar nas nossas vidas. Muita paz, um beijo no coração de todos. Obrigado, Cristina. Você diz que nós lhe demos um presente. Você que foi um presente para nós nessa noite de brilho, de entendimento, de esclarecimentos. Um verdadeiro convite à transformação. Quando você falou que perguntaram quando começou a transição planetária, eu fiquei pensando, ela estará tão presente quando tivermos a nossa transição humanitária. Então, a gratificação é para nós, pela sua presença, por tudo que você trouxe, algumas coisas que já se conhecia, mas tantas outras que aprendemos. O aprendizado é constante. Então, vamos concluir os trabalhos da noite, pedindo ao nosso irmão Ferreira para que faça a prece final. Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento ao alto. Pai amado, Jesus Mestre querido, espiritualidade da casa. Agradecidos estamos, Senhor, por essa noite, por esse banquete, por tantos conhecimentos, por estarmos aqui diante dessa palestra maravilhosa que nossa irmã tão carinhosamente preparou para todos nós, por estarmos nos permitindo a tudo receber, a aprender. Só gratidão, Senhor. Que hoje possa ser o nosso primeiro dia da nossa mudança, como nossa irmã falou. Que hoje possa ser nosso primeiro dia do início da nossa evolução, da nossa caminhada evolutiva até o mundo de felicidade. Nós te rogamos, Senhor, a presença amiga dos irmãos do mundo maior, que nos acompanhem de volta aos nossos lares, na tua santa e divina paz. E ainda em prece, passo para o irmão dar essa primeira parte dos nossos trabalhos de hoje por finalizada. Que assim seja. Que assim seja. Permaneçam harmonizados para o passe e que Jesus habite agora e sempre os nossos corações. Muita paz.